Eu já li muitas definições sobre depressão. Por exemplo, tem uma definição que diz que a depressão é uma resposta à perda. Depressão é ausência de estímulos generalizados. Depressão é resultado de traumas do passado. Depressão é o acolhimento de raciocínios distorcidos. Todas essas definições faz muito sentido, mas tem uma definição que eu gostei muito, que diz assim: depressão é uma incapacidade de você construir o seu futuro. Essa definição marcou muito a minha vida porque há 10 anos atrás eu tive depressão. Eu fiquei por 6 meses deprimido. Eu não tinha prazer em nada, não queria sair com ninguém, não queria conversar com ninguém, chorava o tempo todo. Se de repente os meus amigos me convidassem para jantar e com muito custo eu acabava aceitando o convite, a dor ia comigo. Eu ia jantar e a dor estava lá comigo. Eu assistia a um filme e a dor estava lá comigo. E eu lembro muito bem o que eu pensava. Eu pensava a respeito do meu futuro. E eu comecei a me sentir impotente diante do futuro que estava à minha frente. Eu tinha algumas distorções cognitivas sobre o meu futuro. Eu sei que tem muita gente que fala que a depressão sempre está relacionada ao passado, uma perda, trauma. Faz muito sentido. Mas a depressão também, muitas vezes, tem relação com o futuro. Ou seja, diante do futuro que você precisa viver, diante das situações que estão à sua frente, você se sente impotente. E o que está relacionado a essa impotência é a lição que eu gostaria de compartilhar com você. E é a primeira lição, que é a forma que você se vê. Quando você termina um relacionamento, quando você sai de um emprego, você tem a tendência, se você está com depressão, e você vai ver que é verdade, de se olhar de uma maneira muito negativa, muito pessimista. O depressivo, ele se acha impotente, ele acha que não consegue mais continuar depois de ter terminado um relacionamento, depois de ter sido demitido, ele não consegue se ver de um modo mais positivo. E uma das causas da depressão é justamente essa. Eu estou falando aqui porque eu vivi isso. Eu sei o que é passar por depressão. A gente se olha de uma maneira muito negativa e isso determina como você se sente. A primeira lição e o primeiro conselho que eu gostaria de dar para você sair do labirinto da depressão é este: para de se olhar como um fraco, como incapaz, inadequado, porque você não é tudo isso que você está pensando sobre você mesmo. Seu pensamento não é um fato. Não pegue esse pensamento a respeito de você mesmo e o considere como um fato, porque pensamento não é fato. Você é forte, você tem talentos, você tem capacidade de fazer muito mais do que você acha que você tem. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: se você agisse de acordo com o potencial que você tem, você mesmo ficaria surpreso com as coisas que você pode fazer. Eu sei que você passou por muitas coisas difíceis, eu sei que você de repente foi mandado embora do trabalho, terminou um relacionamento, esse processo é horrível, eu já estive lá, mas você pode dar a volta por cima porque você tem talento e habilidade e você já conseguiu fazer muitas coisas na sua vida. Então basta você pensar nos progressos que você já teve, ao invés de pensar nas perdas, naquilo que não deu certo. Então a primeira lição para você sair do labirinto da depressão é esta: para de olhar para você mesmo como um fraco e comece a se enxergar como forte, talentoso, como alguém que pode dar a volta por cima. Em segundo lugar, e eu quero aqui falar da minha experiência de novo, eu lembro muito bem que eu ficava na cama até mais tarde, eu não tinha vontade de sair da cama. Geralmente o depressivo ele fica na cama até mais tarde, ele quer dormir. É uma das características da pessoa que está com depressão. E eu lembro muito bem que enquanto eu estava ali na cama, deitado, prostrado, chorando muitas vezes, pensando naquilo que não deu certo, pensando no futuro que estava diante de mim, eu tinha um diálogo muito negativo comigo mesmo. Eu mesmo me deprimia, falando coisas negativas para mim mesmo. Eu sou terrível, eu sou uma pessoa difícil, eu não consigo acertar no amor, na vida profissional, olha para a minha vida, o que eu consegui até hoje, e com esse tipo de diálogo eu mesmo me deprimia. A lição é muito simples então, não repita este erro que eu repeti há 10 anos atrás. Para de ser o seu próprio carrasco, para de ficar se deprimindo. Você precisa começar a falar coisas boas para você mesmo. Deixa eu dar um exemplo.
Um amigo te procura, está com depressão. Ele está mal, você está bem, vamos supor. Então ele começa a falar da vida dele, eu sou péssimo, eu sou horrível, minha vida não deu certo, olha o que eu consegui até hoje. E você vai com palavras boas para ele. Você diz assim, amigo, você pode, eu conheço você, você tem muitos talentos, calma, vai passar, fica firme. Você fala palavras positivas para aquelas pessoas que estão sofrendo. Agora, quando é com você mesmo, você se coloca para baixo, você se acha uma pessoa terrível, uma pessoa má, uma pessoa fraca, uma pessoa incapaz, inadequada. A minha pergunta é, por que você fala palavras boas para os outros, mas quando é no seu caso, você se deprime falando coisas terríveis para você mesmo? Pare de falar coisas negativas para você mesmo. Para de pensar naquilo que não está certo na sua vida, porque tudo aquilo que você focaliza expande. Preste atenção nisso. Tudo aquilo que você focaliza e fala para você mesmo constantemente vai expandindo, vai ganhando mais força dentro de você. Para de falar que a sua vida não está boa, que as coisas não estão dando certo para você e comece a mudar esse diálogo interno dentro de você. Essa é a segunda lição que eu aprendi quando eu estava no labirinto da depressão. A terceira lição, você precisa monitorar os seus pensamentos. Isso aqui é muito importante. Existem pensamentos que nós chamamos na terapia cognitivo-comportamental de pensamentos automáticos. O nome já diz. Eles surgem na sua mente. Mas eu gosto de uma frase que diz o seguinte: você não pode impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que eles façam ninhos. Você não pode impedir que os pensamentos automáticos surjam na sua mente, mas você pode impedir que eles fiquem na sua mente. Você pode evitar acolher esses pensamentos negativos. E existem vários tipos de pensamentos negativos, pensamentos distorcidos sobre você, sobre a sua realidade, sobre o seu futuro, sobre o fato que você está vivendo. Em primeiro lugar, existe um tipo de pensamento que a gente chama filtro mental. O nome é interessante porque nos mostra a ideia de você pegando os acontecimentos da sua vida e filtrando só o negativo. Você focaliza só naquilo que não deu certo na sua vida, se esquecendo de muitas coisas que deu certo. Eu estava conversando com um amigo esses dias, ele disse assim, tentei um negócio, fracassou. Tentei outro, fracassou. Tudo que eu faço dá errado. Eu imediatamente percebi que ele estava usando filtro mental, é um tipo de raciocínio que só focaliza naquilo que não deu certo. Tudo bem, pode ser que algumas coisas não tenham dado certo na sua vida, mas tem outras que deram certo. E o meu objetivo aqui é fazer com que você pare de focalizar em um aspecto ou outro negativo da sua vida, entendendo que outras coisas deram certo. Por exemplo, ele tem filhos, tem um casamento duradouro, tem saúde, tem um trabalho. Eu falei para ele, peraí, você tem uma família, você construiu uma linda família. Então, esse raciocínio, tudo que eu faço não dá certo, está errado. Porque nos mostra que existe um filtro mental, ele está focalizando naquilo que deu errado na vida dele e se esquecendo das coisas boas. É o que eu chamo de raciocínio filtro mental. É você filtrar os aspectos negativos da sua vida, se esquecendo das coisas boas. Tem outro tipo de raciocínio que a gente chama generalização excessiva. Eu nunca faço nada certo, portanto, eu nunca vou sair desse problema. Eu nunca vou conseguir pagar essa dívida. Eu nunca vou superar esse trauma. É a generalização. Tome cuidado com seus pensamentos, porque no final das contas, se você pensar um pouco na sua luta contra a depressão, é uma luta de você contra você mesmo. É uma luta contra o pensamento que te oprime. Muitas vezes você cria uma cadeia e você mesmo se coloca dentro dessa cadeia mental. E para você sair dessa cadeia da depressão, você precisa lutar contra os pensamentos que vêm para te deprimir. É uma luta do eu contra o meu próprio eu. Então você tem que assumir o controle de você mesmo. Você tem que conversar com o seu próprio eu. Porque isso é muito forte na depressão. Você começa a conversar com você mesmo. Essa é uma coisa muito fantástica na depressão. Ou na nossa vida mesmo. É uma coisa que eu fico assim estudando e fico, gente, como é que acontece esse mistério do meu eu falando com o meu próprio eu, me deprimindo? Você acorda de manhã, por exemplo, você coloca os pés no chão e o seu próprio eu começa a falar com você. Meu dia vai ser horrível, meu chefe vai me tratar mal,
nunca vou sair dessa dívida, as coisas não vão melhorar para mim, eu vou fazer um exame no médico hoje, mas eu acho que vai ser uma doença muito grave. E aí você fica deprimido, porque o seu eu fala com o seu próprio eu. Então você tem que assumir o controle de si mesmo. Comece a falar coisas diferentes para você mesmo. E tome cuidado com seus pensamentos. Porque no final das contas, a depressão é uma luta contra os seus pensamentos, contra o seu próprio eu. Pensamento não é fato. Então não aceite esses pensamentos negativos como se fossem verdades absolutas. A gente aceita os pensamentos sem questionar esses pensamentos. A gente pega um pensamento sobre a nossa vida, sobre a nossa realidade, e a gente aceita como se fosse verdade, sem confrontar esses pensamentos. Eu nunca vou pagar essa dívida. Eu nunca vou sair desse problema. Eu nunca vou encontrar alguém. Eu nunca vou melhorar de vida. Quem é que está dizendo isso para você? É você mesmo. E você está aceitando esses pensamentos automáticos como se fossem verdades absolutas. Outra lição muito importante. Na terapia cognitivo-comportamental, a gente afirma que aquilo que você pensa determina aquilo que você sente. Mas isso não é toda a verdade. Porque o seu comportamento também determina o seu sentimento. Deixa eu dar um exemplo. Muitas vezes eu estou dormindo, tenho que acordar e não quero sair da cama, tenho que ir para a academia, mas aí eu saio da cama, vou para a academia sem vontade e quando eu estou na academia eu percebo que a vontade vai surgindo aos poucos. Então isso é muito importante. Não somente aquilo que você pensa determina aquilo que você sente, mas a forma que você se comporta também vai determinar. Então você se comporta de uma forma que você não quer, mas você decide sair da cama, vai para a academia, então o sentimento vai aparecendo, vai surgindo aos poucos. Faça alguma coisa, a gente chama isso de ativação comportamental. Se você está com depressão, está mal, está prostrado, saia da cama, vá visitar um bosque, vá visitar um amigo, vá fazer alguma coisa, dê alguns passos, porque ao se comportar de um modo diferente, os sentimentos começam a mudar. Não espere a vontade de viver surgir para você fazer as coisas. Não espere a vontade aparecer para você viver. Faça, comporte-se como se tivesse vontade e a vontade surge. Então é uma lição também que eu aprendi muito importante. É preciso se comportar como se você tivesse vontade de fazer. É preciso agir, mesmo que você não tenha vontade, mesmo que você esteja triste, mesmo que você esteja desanimado, mesmo que você esteja prostrado, você precisa agir. Ação é o que você precisa, não vontade, não bons sentimentos. Você precisa agir e quando você age, os sentimentos vão aparecendo. Outra lição muito importante, é preciso falar. Coloque para fora as suas emoções negativas. Procure um psicólogo, procure um amigo, procure um líder espiritual e vá falar com essa pessoa. É uma lição importante porque quando eu tive depressão, tinha uma amiga psicóloga e eu sempre visitava ela. Ela não me cobrava, claro, porque éramos amigos, e eu falava muito do que estava acontecendo, e ela me ouvia. E foi muito importante. Eu me lembro muito bem. Eu falava das crises que eu estava tendo, terminei um relacionamento, ela dizia, Edom, vira essa página. Edom, você está focalizado no problema, naquilo que não deu certo. Existem coisas à sua frente que você não consegue enxergar. Mas eu olhava para o futuro e não conseguia enxergar nenhuma perspectiva de melhoria. Eu era pessimista. E aqui eu quero dar uma explicação importante. Nem todo pessimista é depressivo, mas todo depressivo é pessimista. Porque o depressivo, ele olha para o futuro e ele diz assim, não vou conseguir fazer nada, não vai mudar, minha vida está horrível. Ele se torna uma pessoa presa dentro do pessimismo dele. Ele é pessimista. E existe uma relação muito forte entre pessimismo ou depressão. A gente até nem sabe muito bem se o pessimismo causa depressão ou a depressão causa o pessimismo. Mas a gente sabe que as duas coisas andam de mãos dadas. Então, quando eu conversava com a minha amiga, ela me alertava, você está sendo muito pessimista. Então, é preciso ter outra pessoa para nos ouvir, para conversar com a gente, para nos alertar, para nos motivar, para nos fazer enxergar os pontos que nós não estamos conseguindo enxergar. E outra coisa muito importante que eu fiz, eu esperei o tempo me tratar. Existem dores na alma
Existem dores que somente o tempo vai te ajudar. A gente tem uma capacidade biológica de adaptação. Eu li um estudo de uma pessoa que perdeu a perna no acidente. Ela ficou deprimida por 9 meses, mas dentro de 1 ano e meio ela conseguiu se sentir melhor. Por quê? Porque nós temos a capacidade de se adaptar com situações ruins. Isso também acontece ao inverso. Se você compra um carro novo, ou se você arruma um emprego e ganha muito bem, dentro de 1 ano você começa a olhar para o emprego e para o carro novo e já não sente aquela mesma empolgação. Por quê? Porque nós temos a capacidade de nos acostumar com coisas ruins e também coisas boas. Na depressão é a mesma coisa. Dá um tempo para você mesmo, porque você vai se acostumar com a situação. Mesmo que talvez você tenha terminado um namoro, tenha sido mandado embora do emprego, tenha tentado montar um negócio e não deu certo, você está mal, está prostrado. Entenda uma coisa, você vai se acostumar com essa situação. Então esses são os conselhos que eu quero compartilhar com você, são conselhos que eu coloquei em prática, são conselhos importantíssimos para que você saia do labirinto da depressão.